Retomamos já de seguida a entrevista em estúdio para obter reações dos nossos convidados a estas declarações de Pedro Passos Coelho. José Guia, Pedro Passos Coelho a dizer que considera que o Governo, como eu acabei de dizer também, foi imperdoável e desleal. Será que os portugueses sentem o mesmo? Quem não sentir é porque anda distraído. Mas ele disse um pouco mais. Disse que, e é a primeira vez que eu ouço um responsável político desta importância dizer que, de facto, nós não sabemos bem em que situação nos encontramos. Há qualquer coisa escondida. Há um mistério qualquer que não chega à população, que não chega à Assembleia da República, que nem sequer é partilhada com o partido mais votado. Penso que em conversas anteriores já aqui abordamos justamente esse tema. Exatamente. Tavares Moreira, penso que também já tinha mencionado que aqui em Portugal poderá também haver uma situação semelhante à da Grécia. Em termos de contas públicas e de nem tudo estar a descoberto. Pois, não é de excluir isso, não é? Não é de excluir isso. Não é de excluir isso. Enfim, é uma hipótese que se pode colocar, que já não seria a primeira vez, de resto, como sabe, porque já fomos apanhados nessa situação em 2002, depois de um anúncio oficial de um déficit de 1,1% do PIB. Nessa altura são valores que hoje nos parecem maravilhosos. 1,1% do PIB, acabamos em 4,4%, depois de feitas as contas, ou seja, 4 vezes aquilo que estava anunciado. Evidentemente agora seria um drama se fôssemos outra vez multiplicar por 4 o déficit de 2010. Evidentemente não é isso que se pode colocar, mas eu apenas lembro que no caso da Grécia a Comissão Europeia tinha aceitado oficialmente um déficit de 7,3%, salvo erro, para 2009 e o déficit final acabou por ser, as últimas contas que foram divulgadas apontam para o dobro disso, mais do dobro disso, aliás, 15,4%, mais do dobro do déficit que inicialmente tinha sido, portanto, registado em Bruxelas. Não sei, é uma hipótese que se pode colocar. Eu devo dizer-lhe que tenho um pouco a desconfiança de que esta obsessão quase diabólica contra o FMI pode ter um pouco a ver com isso. Porque o Governo sabe, como nós sabemos, que o FMI tem especial capacidade para descobrir situações dessas. E na Grécia foi o FMI que conseguiu descobrir essa situação. Não foi a Comissão Europeia, porque essa tinha aceitado as contas tal e qual o anterior Governo grego as tinha apresentado. E, portanto, o FMI, enfim, com as suas equipas técnicas, que têm uma enorme experiência neste domínio, detecta com relativa facilidade este tipo de situações. E, portanto, não sei se não será, em última análise, essa questão que justifica esta terrível obsessão, quase diabolização, como dizia ontem o Dr. Eduardo Catroga, em relação à ideia do FMI vir a Portugal. José Guia, Pedro Passos Coelho também a dizer que o Governo não dá o exemplo porque não impõe ele próprio a disciplina que pede aos mais fragilizados. É exemplo disso, por exemplo, hoje a notícia que dá conta que o Governo vai prosseguir com o projeto do TGV, embora, enfim, com umas condições diferentes, com algumas restrições orçamentais. É um triste exemplo, entre outros, mas é um triste exemplo. Não é compreensível, não é possível. Isto ultrapassa qualquer tentativa, por mais exigente... Que exemplo é que esperava, por exemplo, ver do Governo em termos de redução da despesa? Porque o que é certo é que já vamos olhar para o número da execução orçamental, grande parte da redução da despesa foi à conta dos cortes salariais. Portanto, o que é que, para si, enquanto empresário, enquanto cidadão, gostava de ver em termos de exemplo por parte do Governo? O primeiro exemplo era que fosse verdadeiro. O que eu gostava de ver no meu governo, no governo do meu país, não é o meu governo, é no governo do meu país, a primeira coisa que eu gostava de ouvir era que fossem verdadeiros. Em segundo lugar, em termos dos gastos, também gostava que fossem verdadeiros, porque andam a mentir. E eu não sei o que é que significa, vamos ver, o que é que significa esta história da despesa do Estado ter baixado 3% em fevereiro, independentemente, digamos, do jogo de palavras que significa. Uma execução orçamental, num orçamento de 12 meses, não pode ser julgada nem no primeiro mês, nem no segundo mês. Isto é uma coisa dinâmica, como dizia o professor Tavares Moreira, estes valores vão ser esbatidos. E também gostaria que não me mentissem quando dizem que a receita fiscal aumentou de 11%.
a receita fiscal não pode ter aumentado 11%. Porque, neste momento, a receita fiscal a aumentar significa que as pessoas não estão a pagar impostos. Nem as empresas, nem as pessoas não estão a pagar, sobretudo as empresas, não estão a pagar impostos. Estão a ser espoliadas, estão a ser secadas por uma ferocidade que só é devida à incontinência gastadora deste Estado que não para de esmifrar e que conduzirá à morte do país. O problema é da economia. A economia está a ser esmifrada. E eu gostava de saber depois que me explicassem o que é que significam estes 11% de aumento relativamente à previsão de receitas fiscais. Tavares Moreira, olhando então mais em detalhe para estes números da execução orçamental, este bom resultado será transitório? Pelo menos em termos de receita fiscal. Talvez 3 ou 4 observações em relação a este assunto da execução orçamental. Até fevereiro, eu percebo porque fala-se em fevereiro, mas eu penso que estamos a tratar de números acumulados, ou seja, janeiro e fevereiro, não é apenas de fevereiro. Portanto, é a minha percepção, embora são dados preliminares, para já só será possível ver no dia 21. São dados divulgados por fontes do Governo. Pela fonte governamental. A Direção-Geral do Orçamento ainda não divulgou o boletim da execução orçamental, penso que só o fará na próxima semana. E, no portanto, dia 21, sim. As indicações que temos são estas, alguns dados sobre a receita e sobre a despesa. Portanto, porque às vezes estes dados são avançados e depois, quando se olha para os números, as coisas não são bem assim, para os números divulgados pela Direção-Geral do Orçamento. De qualquer maneira, em relação à receita, o que se verifica é uma desaceleração em relação a janeiro. Repare que a receita em janeiro tinha crescido 15, qualquer coisa por cento. Agora, em fevereiro, está a crescer 11%. Eu acho isto natural, portanto, esta desaceleração deve continuar ao longo do ano. Vamos ver no que é que para, se para ainda em números positivos ou se, pelo contrário, quando formos já lá para o segundo semestre, este andamento já vai, porventura, negativo, não é de excluir isso. Quanto à despesa, era bom que isto fosse verdade, porque, de alguma forma, as medidas tomadas terão finalmente que ter algum impacto. Era ótimo. Esta redução da despesa será sobretudo devido aos cortes salariais? Não sei, também não tenho assim dados que me permitam concluir isso de forma muito clara. Por exemplo, não sei qual é o comportamento dos juros. Às vezes as contas aos juros são feitas de uma forma que não é muito facilmente compreensível. E, portanto, são dados ainda não completos, são dados de 2 meses. Esta melhoria que se verifica, se fizermos as contas, concluímos que é 0,6% do PIB, portanto ainda são melhorias de dimensão reduzida. De qualquer maneira, espero que isso seja verdade. Mas se isto for verdade... Por que é que não se fez isto antes? Se não for verdade, era muito mal. Mas se for verdade, coloca então o Governo numa posição completamente insustentável. Porque como é que vai justificar, com esta melhoria da execução orçamental, como é que vai justificar a aplicação de medidas adicionais para 2011? Isto é que eu não consigo entender de todo, porque o compromisso que se tomou em relação a Bruxelas, em relação à Comissão Europeia, em relação aos nossos parceiros, etc., foi de reduzir o déficit, e já foi, como se recorda, eu próprio disse isso várias vezes, acho um compromisso extremamente ambicioso, de baixar o déficit para 4,6% do PIB, não é para 3,8% ou para 3,5%, é para 4,6%. E, portanto, se esse é o nosso compromisso, é isso que nós temos que cumprir. E porquê estar agora a agravar ainda mais a situação se o objetivo está ao alcance, segundo parece, pelos primeiros dados da execução, o objetivo está ao alcance. Portanto, isto não tem, de facto, explicação. E, porventura, é isto que leva, por exemplo, o Dr. Passos Coelho a dizer que provavelmente há qualquer coisa aqui que não se percebe, porque isto não bate certo uma coisa com a outra. Se isto está a correr tão bem, porque há medidas adicionais que realmente não se consegue entender. Voltamos já Depois, a seguir... há aqui um outro problema, se me permite, um último ponto muito rápido, que é nós estamos, infelizmente, perante um problema de falta de credibilidade do anunciante, de forma que já é generalizada, porque o impacto que esta notícia tem no mercado não é nenhum. As taxas de juros continuam a subir. Já assim aconteceu em janeiro, quando foi dada uma ótima notícia sobre a execução orçamental. Quer dizer, o problema não está tanto na execução, pelos vistos, está mais em quem a anuncia. Portanto, há aqui um problema de credibilidade do anunciante, que esse é um problema de resolução política. E que uma mudança de poder poderia resolver, na sua opinião? Eventualmente. Em termos de credibilidade. Parece que a credibilidade do anunciante está ferida de morte. Como é que isto se resolve? Deixo essa pergunta no ar. Voltamos já a seguir para ainda um breve comentário em relação à concertação social.